Então nós vamos falar agora do sistema de coordenadas geográficas, que é necessário ter esses conceitos de alfabetização, letramento cartográfico, para também entender o sistema de coordenadas geográficas, porque ela usa um pouco de alguns elementos também, como aquela ideia, né, do plano cartesiano e tal, que é muito importante para entender as coordenadas geográficas, tá? Mas vamos lá. É tranquilo também, não tem muito segredo, mas tem que ter uma noção, né? Bom, então primeiramente a gente precisa entender o que são os paralelos meridianos, para entender o que são coordenadas geográficas, né? Por quê? Porque as coordenadas, ela usa dessas linhas imaginárias, chamadas paralelos meridianos, que são utilizados para alocar com precisão países, estados e cidades, ou qualquer outra coisa, né? Pode ser um ponto, pode ser um monumento, pode ser uma rua, né? Pode ser um galpão. Então, né, não é somente país, estado, cidade, são diversos, pode ser um bairro, né? Uma casa mesmo, né? Depende da precisão que você precisa. Essas linhas se cruzam definindo pontos ou áreas de localização. É o que a gente está vendo aí nesse esqueminha do Google Earth aí, né? Nós temos então uma malha, né? Uma malha com os paralelos, que são essas linhas horizontais, e os meridianos, que são essas linhas verticais. Então, nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas, em suma, os paralelos, né? Tem uma linha do Equador, um paralelo principal, né? O zero. Nós temos também o Trópico de Câncer Capricórnio, que está ali na faixa dos 23 graus, ali aproximadamente, para norte ou para sul. Então, isso é muito importante entender esses fundamentos para você saber ensinar coordenadas geográficas, entendeu? Você precisa de uma série de fundamentos que são necessários. E, logicamente, isso também é cobrado nos concursos, como nós vamos ver mais ao final aí, tá bom? Então, é muito importante. Então, vamos ver com mais precisão isso aí? Olha lá, os paralelos, primeiramente, então. São linhas que dividem horizontalmente a Terra, como nós vemos na imagem aí. A distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador, que é o zero, recebe o nome de latitude. Elas podem ir de 0 a 90 graus norte ou de 0 a 90 graus sul, tá? Então esses são os paralelos. Aí, como eu citei anteriormente, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer são paralelos. O de Câncer fica localizado no hemisfério norte, o de Capricórnio no sul. Assim como nós também temos o Círculo Polar Ártico, que fica aproximadamente 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico fica no 66 graus sul, tá bom? Bom, então esses são os paralelos que a gente precisa entender. E o paralelo principal de referência é a linha do Equador, que é o zero, beleza? Bom, entendendo o que são os paralelos, agora nós vamos para os meridianos, que são linhas verticais, né? Dividem verticalmente a Terra. Aí nós temos aí a distância de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich, que é o zero, a nossa referência, recebe o nome de longitude. E variam de 0 a 180 graus a leste ou 0 a 180 graus a oeste. Aí temos aí o Greenwich, que é o principal, e também temos o antimeridiano de Greenwich, que passa exatamente antagônico ao meridiano de Greenwich. Ele passa exatamente atrás do meridiano de Greenwich, certo? Ele está lá no encontro dos 180 graus leste e 180 graus oeste, na parte traseira do globo, como se nós estivéssemos vendo uma maçã. A gente corta ali uma parte da frente no meio da maçã que a gente está vendo, exatamente esse corte lá aos fundos seria os 180 graus, que é o antimeridiano, tá certo? De Greenwich. Então, pessoal, é importante entender esse conceito de meridianos e paralelos, porque aí nós vamos entender o que são as latitudes e as longitudes, como eu falei, que são essa distância de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich, que são as longitudes, ou a linha do Equador, que são as latitudes. Então, é necessário entender paralelos e meridianos para então entender o que são as latitudes e longitudes, que por sua vez vão culminar num ponto, né, num ponto preciso na Terra, que é chamado de coordenada geográfica, tá? Então, é preciso entender todos esses conceitos aí para a gente entender isso como um todo, beleza? Bom, então agora nós vamos ver realmente o que são as coordenadas geográficas.
Então nós já vimos que os paralelos meridianos são linhas imaginárias traçadas sobre a superfície da Terra. Do cruzamento entre elas, então olha só, nós precisamos de um cruzamento de uma linha vertical, que é o meridiano, com a linha horizontal, que é o paralelo. Do cruzamento entre elas define-se pontos, posições precisas. Cada posição é como um endereço, identificado pela latitude, que é o grau do paralelo, e pela longitude, que é o grau do meridiano. Com essa latitude e a longitude, como nós podemos ver nessa imagem aí, ó, você localiza um endereço, ou seja, um ponto na superfície terrestre. Nesse caso aí, nós temos aí, ó, uma latitude 41 graus, 24 minutos e 12 segundos, norte, e 10 graus e 26 segundos, desculpe, 2 graus, 10 minutos e 26 segundos a leste. Então nós temos aí essa coordenada específica, tá? Que está nesse grau de paralelo de latitude e longitude. Latitude aproximadamente agora, tá? 41 graus norte e 2 graus, 41 graus norte de latitude e longitude 2 graus leste, tá? Então, aproximadamente aí, esse lugar vai bater onde? Lá na Espanha, em Barcelona, tá? Na Sagrada Família. Imagino que seja uma igreja, algo assim. É onde está esse ponto localizado, tá bem? Bom, entendendo então o que são esses paralelos meridianos, as latitudes e longitudes e, por fim, as coordenadas geográficas, que é o nosso ápice desse trecho do slide que a gente está vendo, desse tópico dentro desse slide, sabendo isso, aí é possível nós pegarmos aí um mapinha dessa projeção cilíndrica aí, que está quadriculado, né, com as latitudes e as longitudes, e identificarmos cada ponto desse aí e qual grau de latitude e longitude ele se encontra, tá certo? Então nós vamos ver isso aí agora. Então, dessa forma, vamos ver cada ponto desse aí, o que ele representa, né? Vamos pegar o ponto A, tá? Que está aqui, mais ou menos aqui no próximo à Flórida, né? O estado da Flórida aqui nos Estados Unidos, um pouquinho para o norte da Flórida aí. Bem, esse ponto A, ele tem uma latitude e uma longitude. Então, primeiramente, é importante a gente localizar, vamos começar aqui pela latitude. Então, veja bem, eu estou aqui posicionado no 0, tá? Olha só. Então, meu mouse está a seta no 0. Como que nós vamos achar uma latitude? Nós vamos aqui do 0 até o ponto A aqui, ó. Beleza? Situou aí? E aí, nós temos que se basear nesse paralelo. Olha só, se a gente for lá na frente e ver qual o grau de paralelo que esse ponto A está, ó, em relação ao meridiano 0, desculpe, em relação ao paralelo 0, que é a nossa linha do Equador aqui, a gente for até o ponto A, você encontra 40 graus de latitude. Latitude o quê? Norte, porque está acima da linha do Equador, tá certo? Bem, agora esse ponto A, ele também tem uma longitude, que aí nós precisamos se basear nesse 0 aqui, ó, que eu estou mostrando com a setinha, que é o 0 do meridiano de Greenwich, tá? Que corta aqui, ó, a Inglaterra, né? Lá o Observatório de Greenwich, tá? Que fica em Londres, né? Que fica aí, né? Lá no Reino Unido, né? Na Inglaterra, que era muito importante, né? No contexto da época. Bem, então nós vamos agora se deslocar em direção ao ponto A aqui, partindo desse 0, né? Então, nós vamos ter que ir até a esquerda, ó, passando pelo 20, 40, 60, 80. Então, nós temos aqui, ó, uma longitude, ó, do 0 até esse meridiano 80 aqui, ó. Então, nós temos uma latitude, uma longitude 80 graus oeste, porque está a oeste do meridiano 0 aqui, que é o Greenwich. Então, nós temos uma latitude 40 graus norte e uma longitude 80 graus oeste, beleza? Bom, se a gente for vir agora no ponto B, ele está abaixo da linha do Equador, então nós temos uma latitude sul e não norte, né?
Então nós temos aqui uma latitude 20 graus sul, tá? Aqui o ponto B, e uma longitude 40 graus oeste também, porque está à esquerda da linha do Equador, desculpe, do meridiano de Greenwich, tá? A linha do Equador, ela divide entre norte e sul, e o meridiano de Greenwich entre leste e oeste, beleza? Por isso que também é importante ter noções da roça dos ventos aí, ó. Nós temos uma aqui no nosso mapa, olha só. O que está a leste, o que está a oeste, o que está a norte, o que está a sul. Bem, agora o ponto C, nós temos uma latitude, olha só, 60 graus norte, lá na Rússia mais ou menos, né, no leste europeu, e temos aqui de longitude 40 graus leste agora, né, não oeste mais, porque está à direita do meridiano de Greenwich. Aí nós temos aqui agora o ponto D, na África, aqui ó, no Saara, mais ou menos ali, né, 20 graus de latitude norte e 20 graus também aqui, ó, de longitude leste. E por fim, o ponto E, nós temos, ó, 40 graus de latitude norte e temos 100 graus de longitude oeste, lá, bem mais a oriente, né, a oeste, desculpe, 100 graus de longitude leste, tá, ó, o ponto E, bem mais a oriente aí, tá certo? Bom, então, resolvendo esses 5 aí, só, né, exemplos que eu pude dar aqui, eu espero que tenha ficado claro isso. Se alguma coisa não ficou bem claro, depois vocês podem deixar nos comentários, tá? Ou entrar em contato com a gente.